precisamos da união e diálogo para entender o que é benefício e o que é malefício, o que é progresso e o que é retrocesso. Cito Maria Lúcia Aranha, uma pensadora da educação, do livro História da Educação e da Pedagogia. Esse trecho é retirado do capítulo final dela, cujo título é Para Onde Vai a Educação? Porque ele, entre parênteses, adolescente, precisa, antes de tudo, abrir seus horizontes humanos com uma visão do todo. Por isso, a formação deve ser abrangente, dando condições para o domínio da língua, das suas expressões de fala, leitura e escrita, bem como para o conhecimento dos mais diversos campos da leitura, história, geografia, política, moral, etc. Então, nesse momento, a gente precisa questionar o que nós estamos fazendo com a educação, onde a gente quer chegar com isso, quais são os caminhos que nós devemos trilhar e o que significa, no nosso contexto atual, escola sem partido. Convido a Thalita Dias Veronese, professora nossa do Instituto Federal, para fazer uma breve apresentação sobre a PL Escola Sem Partido. Bom, boa tarde, eu agradeço pela oportunidade. Vou tentar fazer uma apresentação na medida do possível que seja isenta. Bom, o projeto de lei do Senado número 193 de 2016 pretende incluir entre as diretrizes e bases da educação nacional de que trata a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, o programa Escola Sem Partido. Inspirado no movimento Escola Sem Partido, o projeto de lei de autoria do senador Magno Malta segue em tramitação no Senado sob relatoria do senador Cristóvão Buarque, que compõe a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Assim como todas as demais proposições que tramitam no Senado, este projeto de lei está aberto para consulta pública até o final de sua tramitação. Até a manhã de hoje foram contabilizados 182.939 votos a favor do projeto de lei e 195.963 votos contra. Nessa mesma plataforma de consulta pública, o autor do projeto de lei, senador Magno Malta, disponibilizou um vídeo no qual se propõe a explicar o projeto Escola Sem Partido. Nesse vídeo, o senador afirma que a escola não é nada mais, nada menos do que o lugar que abre janela para o conhecimento. Segundo o senador, os 13 anos em que o PT esteve no governo levaram a uma pregação ideológica partidária, nas palavras dele, envolvendo ideologias políticas e religião. Ainda de acordo com o senador, sua intenção com o projeto de lei é representar uma grande maioria que quer ver a escola tão somente como uma fonte de aprendizado, e não de violação daquilo que os pais ensinam em casa. Formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em 1981, Magno Malta se define como músico e praticante de artes marciais. De acordo com a entidade Transparência Brasil, Magno Malta é também proprietário rural, integrando a chamada Bancada Ruralista do Senado, além de pastor e cantor evangélico. Iniciou sua carreira política em 1993 como vereador no município de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Foi deputado estadual de 95 a 98 e deputado federal de 99 a 2003, ano em que passou a representar o Estado do Espírito Santo como senador. Coordenado pelo advogado Miguel Najib, o movimento Escola Sem Partido, no qual se inspira o projeto de lei em questão, surgiu em 2004, como, de acordo com o site do movimento, uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis, do básico ao superior. Ainda de acordo com as informações do site Escola Sem Partido, a pretexto de transmitir aos alunos uma visão crítica da realidade, um exército organizado de militares e travestidos de professores prevalece-se da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes sua própria visão de mundo. No site do movimento, o aluno é visto como audiência cativa, vítima dos chamados falsos educadores e convidado a divulgar depoimentos de militância político-partidária ou ideológica de seus professores. Sob a justificativa de combater o abuso da liberdade de ensinar, o projeto de lei 193 de 2016 estabelece em seu artigo 5º que no exercício de suas profissões o professor 1. Não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas.
ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. 2. Não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. E 5. Respeitará o direito dos pais e dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Por último, 6º item, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. O projeto de lei prevê em seu artigo 8º que o Ministério e as Secretarias de Educação contem com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento dessa lei e ao encaminhamento dessas reclamações ao Ministério Público, assegurando o anonimato. Tais reclamações partiriam dos próprios alunos que compõem a chamada audiência cativa, que deverão ser, conforme estabelece o artigo 7º, informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Diversos estados, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, além de diversos municípios, discutem projetos de leis similares. Em Alagoas, por exemplo, o projeto Escola Livre foi aprovado no final de 2015, mesmo após veto governamental e diversas manifestações contrárias, e vigora desde maio de 2016, já sendo alvo de um projeto que pede sua anulação. Visto como inconstitucional por diversos políticos, legistas e educadores, o projeto de lei 193 de 2016 vem gerando intensas discussões no cenário político educacional brasileiro, o que torna este debate tão necessário e pertinente. Eu agradeço pela atenção. Bom debate. Agora nós teremos a apresentação de um grupo de teatro que deve projeto de extensão, o teatro como ferramenta de formação política social. Então, aproveite. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo e agradecer a organização do evento, quem vai compor mesa, porque eu acho que essa discussão é extremamente importante. A partir da orientação do nosso diretor, o professor Hélio, a gente vem desenvolvendo um trabalho de teatro e vamos aproveitar essa oportunidade para mostrar um pouco desse trabalho para vocês. Estão todos convidados, inclusive, a participar. Nós temos horários da segunda-feira à tarde, terça-noite e quarta de manhã, no Centro Cultural Doutor Além, aberto à comunidade. Estão todos convidados, será um prazer. O que vocês vão ver hoje são esquetes de teatro, então formato rapidinho, pautado numa teoria do teatro, que é do Augusto Boal, que pensa o teatro não como uma formação técnica daquele ator, né? Mas que vê no teatro uma ferramenta, uma possibilidade de dialogar com a comunidade, de pensar questões contemporâneas, de propor uma reflexão. Então, é o teatro do oprimido, conforme o próprio autor denomina, que pensa o trabalhador como oprimido, não o oprimido que fica numa condição sempre desfavorável, mas aquele que luta para reverter a sua condição na sociedade. Então, é um teatro que pensa a reflexão e a participação do público. São 6 trabalhos que serão apresentados aqui. Gostaria que vocês vissem com muito carinho esse esforço. Eles são estudantes e começaram tem um mês. É a primeira apresentação pública deles, mas estão muito bem, né? Então, deixa a parte. Agradeço também aí a orientação que é feita do grupo, né? Que está aí sob minha orientação, e do professor Jean, da professora Viviane e da professora Sueli. Então, espero que vocês gostem. Muito obrigada.
dia? A senhora lembra que eles foram num debate sobre escolas do partido? Ah, lembro, né? E é sobre isso que será a reunião de hoje. Li seus planos de ensino e tem muita coisa para se alterar. Vamos conversar com você, professora Viana. Como a senhora irá ensinar sobre as doenças sexualmente transmissíveis dos seus alunos? Será que você não vai induzi-los a fazer sexo? Não é que esteja induzindo os meus alunos a terem relações sexuais. Eu apenas os aconselho a usarem preservativos para evitar as STs, que é um grande problema hoje em dia. Não, pode parar. Porque para algumas determinadas religiões, isso é completamente errado. Isso vai contra os preceitos éticos e morais dos pais. Imagina quando eu entrar no assunto da evolução. Nem me vem com essa. Nem você, viu, professora Léa? Porque eu quero saber como você vai ensinar sobre a diversidade de etnias. Eu irei falar sobre os negros, sobre a cultura afro-brasileira, que engloba cultura, religião... Macumba? Que isso, diretora? Nós estudaremos a diversidade cultural, como a religião. Macumba é um termo pejorativo aos negros. E o que iremos fazer com a LDB? Está nela que devemos estudar a cultura africana e indígena. Minha vigilante. Tudo é macumba. Faça o favor de arrumar isso. Ai, com licença. Alô? Sim, é a diretora. Pai da Maria, sei. Oi? A professora Priscila induziu a sua filha a ser homossexual. Ai, não acredito. Ai, não acredito. Ela apareceu com uma namorada. Ai, ainda quer jogar futebol. Eu vou resolver isso. Pode deixar. Ligarei quanto antes. Tchau. Sua incompetente! Olha o que você me causou! O quê? Eu só quero trabalhar com a igualdade de gênero, acabar com o preconceito contra as mulheres, com a homofobia. E o que tem a mulher para jogar futebol? Não na minha escola! Minha escola é completamente neutra. Isso fere os princípios morais dos pais. Você está demitida. Com licença, estou indo porque essa reunião não é para mim. Matemática não tem esses problemas. Senta agora, professor Jair Bertinari. Ah, é amiga, como assim? Quer dizer, como assim? Não tem problema com exatas. Tem uma questão na sua prova que tem um conceito de divisão totalmente marxista. Vou dar um exemplo. Se você tem R$100 e divide para 100 pessoas, não pode dar um. Como? Eu não entendi a crítica. Você tem que rever com seus alunos que no livre comércio, R$100 dividido para 100 pessoas, fica R$99 para uma pessoa e R$1 restante fica para 99 pessoas. Ah, mas isso acaba com a matemática? Acaba com a matemática comunista. Já chega. Cansei dessa reunião. Espero que tenha ficado claro que a minha escola é neutra. Senão vocês já sabem, né? E eu vou indo porque eu estou atrasado para ser feliz. A escola vai ficar sem senso crítico, sem liberdade. Como será essa tal escola neutra? Será morta. Boa tarde a todos. Hoje a aula vai ser sobre reprodução. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre DSTs e aborto. É melhor não falar sobre aborto. Concordo, professor. Isso não tem que ser falado em sala de aula. Concordo. Eu vou pegar o livro. Não, peraí. Qual que é o momento de falar sobre aborto na sala de aula? Porque o assunto pessoal não tem que ser falado no sala de aula. Não, calma aí. Eu sou uma menina, eu tô sendo estuprada. Você acha Menina, que se você é isso... estuprada, a culpa é sua. Eu também A sou culpa não sábio. é dela. Eu também sou Não, sábio. mas se eu tiver que resolver o problema é dela. Vamos falar assim, aborto primeiro. Aborto. Expulsão do feto fora do tempo. Exatamente, ela vai estar tirando uma vida. Você não pode. Concorda? Ah, você prefere que eu tenha um bebê e jogue ele numa vala e que ele morra. Pelo menos você vai ter o bebê. Não, então peraí. Então eu já sou uma mulher casada, já tenho um filho. Tô saindo do meu trabalho honestamente. Não, Você não você, aceita, saindo do trabalho, o lugar de mulher é em casa, Não é em cozinhando, casa. brincando. Não é em casa. Não, eu não vou direto, eu já Vocês não têm. Quem precisa isso de vocês não é seu inimigo. Vocês não precisam respeitar ideias, mas precisam respeitar pessoas. Mas, professor, o que é aborto pro senhor? Eu vou guardar o livro. Eu ainda acho que eu tô certa. Como assim, você tá grávida? Eu tô grávida, só que na verdade
partir de ser proibido. Mas eu gosto, mãe. Você lembra o que aconteceu com teu pai, filha? Mãe, Você que me contou. meu Deus, mãe. Nossa senhora, meu Deus, tem que ligar pra madre. Alô, madre, pelo amor de Deus, mãe, eu tenho que ir lá, vai me ajudar. Madre, me ajuda. Calma, filha. O senhor é contigo. Sua mãe morreu. Então, mãe, eu preciso ligar pro médico. Alô, médico, pelo amor de Deus, vem rápido, minha mãe tá tendo um infarto. Ô, alguém chega aqui, um médico muito bem formado, uma escola sem partido, com todas as técnicas muito raras de tratamento de desmaio, só um minutinho, eu conferir aqui o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui, sinto muito, querida, mas sua mãe morreu, não tenho mais fazer nada com ela, só tudo abraçadinho pra alma subir tranquila pro céu. Vamos, madre, pra alma pro céu, madre. Mas eu sou dela que eu volto a vida Eu não normal. aprendi nada de injetar injeção na escola sem gatilho, não. É só ouça assim, ó. Não tem batimento, tá morta, acabou. Ela morreu! Pô, mas eu também não aprendi isso, ó. Amiga, você viu uma boa coisa? Agora nada, querido. Bom, Nada. Falando na sua, você Oi, Sônia. Por que você não tá filmando, Sônia? Boa noite. E foi ótimo, Sorinho, senhora. o meu Cristino fio com a pipoca. Vai Eu chegar. só engordei, viu? Você não foi naquele churrasco? Nem fui. Nossa, Você também. fez a tarefa? Que tarefa? Psicologia? Nossa, não fiz, Sônia. Professora. Cristino fio. Nem traz a caderno, né? Ah, tá quieto. Nesse momento, nós vamos discutir uma coisa muito séria. Sério? Mas não vai dar continuidade do assunto da semana passada, sobre direitos, sociologia? Sim. E acontece no mundo. O que seria, professora? Sim? Sexualidade? Mas isso não é errado falar em sala de aula? A gente tá dentro de uma escola sem partido. Sim. Nas leis lá tá falando que não pode falar sobre isso. Exatamente. Nós podemos falar assim, escola sem partido. Veja o diretor da vida, professor. Só que o diretor tá vindo, tá só dentro da sala nossa. Tá. Então aí pode dar a nossa opinião? Posso dar a minha, Sônia? Eu acho errado, porque... Por quê? É quieto, menino. Deixa eu falar. Personal. Então, Sônia, porque na Bíblia está escrito que é homem e a mulher. Deus fez homem e mulher, não homem com homem e mulher com mulher. Então eu acho errado, professor. Essa é a minha opinião. Discordo dela, professora. Ela tá totalmente errada. Hoje em dia, os tempos mudaram, é tudo moderno. Homem com homem tá certo, mulher com mulher tá certo. Não é só porque tá escrito na Bíblia que é errado. Essa é a minha opinião, professora. Se um casal de gay adotar uma criança. Adotar criança agora? Credo! Eu já fez homem e a mulher pra fazer um filho. Mas pra ele ir lá e jogar na rua? Não, tem uns que não jogam na rua. Mas, tem que adotar. Eles jogam na rua, daí os homossexuais vai e adota. Então você está errado. Se o senhor não conseguir. Credo, Sônia, misericórdia, que mata arrependido ia direto pro inferno. Claro que ia, você tá louco? Ia direto pro inferno. Eu leio a Bíblia. Eu amo meu próximo. Claro que não. Você não comeu pro inferno? Dá licença. Dá licença pra você. Claro, por agora. Me empolguei agora. Sim, professora. Mas, então, professora, a senhora entendeu? Professora, já que a gente tá debatendo, você entendeu? A senhora é contra ou a favor do homossexualismo? Gente, já bateu o sinal. Nossa, mas Eu quero essa tarefa. Tudo que eu me dizer, a pessoa é ditadura. é verdade, a gente pode dar a nossa própria opinião. Ela não Você pode dar a pode dar opinião dela. É verdade, nossa, vamos fazer desenho que a gente ganha mais. Né, então? Pintando essa arte na praia. Bom dia, professora. Bom dia, mas não se esqueça dos 6 mandamentos do professor. Sobre o que vamos falar hoje? Então vamos falar sobre Sexualidade. Sexo! Não, para. Esse assunto é muito polêmico, vai dar muito problema. Cadê a
série, viu? Tá louco, essa escola desorganizada, indisciplinada, olha esse tipo. O professor não é mais respeitado. Tá louco, viu? O professor tem que fazer tudo. Esses alunos, eles têm que assim. Vamos lá. Número 1, presente. 2. Presente. 3. Presente. Vamos. Bom, Agora a gente vai mostrar 3 atos. O primeiro deles é como a escola sem partido pensa que é. vocês viram o que aconteceu ontem? O impeachment? Impeachment é o que dizem pra vocês. Foi um golpe. Repitam comigo, golpe. Golpe. Mais de 54 milhões de pessoas votaram por uma pessoa e ela é retirada do poder. Repitam comigo, golpe. Golpe. Agora, como seria a escola com uma escola sem partido? Gente, vocês viram o que aconteceu ontem? Um golpe. Golpe? Não, desculpa, o impeachment. Impeachment? Coxinha. Foi com mortadela. De lá que você tá? Isso não é mesmo. Peraí, você não vai falar essas coisas não, gente. Calma. Tá escrito aqui, ó. Deveres do professor. Vou mostrar pra vocês que eu não tô mentindo. Aqui, ó. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou a falta delas. Meu Deus! Vou denunciar qual que é o número do telefone. Reserva. Ai, meu Deus. Deus? E agora, como realmente eram as escolas brasileiras? Mas aí eu falei pra ele assim, ele não pode chegar, né? Rafaela, eu não tô falando com você. Quando eu falo com você, você fala Silêncio, comigo. por favor. Presta atenção aqui. Olha só, vocês viram o que aconteceu ontem? Viu, o Santos morreu. Vocês viram, gente? Nossa, que judiação. Minha mãe chorou tanto. Não, outra coisa que aconteceu ontem. Ah, não. 2-0 do Palmeiras em cima do Corinthians não vai. Perdeu o time ruim. Ó, vamos mudar de assunto. Vamos falar pioneirismo português. Pera, o peão português. Os dois juntos também não dá, não. Não, gente, os primeiros portugueses que vieram ao Brasil. Mas não era os índios? E como que eles vieram se eles são peão? Como que eles vieram de cavalo pelo mar? Não, gente. É, dinossauro. Dinossauro. Big Bang. Olha, quando o psicólogo fala pra contar até 10, isso acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas Big Bang é Você do fala no Brasil e devolve pros índios. Não sei. Gente, vamos pro intervalo? Vamos. Bom, em nome de todos, eu gostaria de agradecer e agradecer também a oportunidade de poder estar mostrando o nosso trabalho para vocês. Obrigada. Parabéns. Pela continuidade, o livro sobre os Santos Dragões. Leite.
Boa tarde para vocês. Eu preparei um texto para falar sobre o tema proposto pelo evento. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Jefferson, eu sou professor de filosofia da rede estadual do Estado de São Paulo há 10 anos. E desses 10 anos eu leciono há 7 aqui no TCC, nosso Teodoro Podesc. Antes de iniciar a minha exposição com algumas observações sobre o projeto Escola Sem Partido, eu gostaria de agradecer aos colegas professores que organizaram e oportunizaram esse espaço de discussão sobre um tema que salta aos olhos de educadores, educandos e todos os que de alguma forma estão envolvidos no processo de aprendizado e preocupados com a sociedade. E agradecer também ao professor Jean pelo convite. Dito isso, vamos ao tema. Para iniciar, eu gostaria de fazer uma rápida observação sobre pedagogia, dado que o tema da discussão nos instiga com a pergunta: escola sem partido, uma discussão pedagógica. Parece oportuno falar algo a respeito. Apresentarei 2 definições de pedagogia. O objetivo aqui não é esgotar a definição, ou produzir uma definição definitiva, mas apenas fornecer um pano de fundo para a discussão. Então, vemos aqui que a pedagogia pode ser entendida de 2 maneiras. Eu peguei essa definição de um dicionário. Primeiro, vista de maneira geral, a pedagogia pode ser descrita como teoria e ciência do ensino. Assim, ela seria a atividade de teorizar sobre o aprender, apontando métodos, estratégias e práticas para a efetivação do aprendizado, por exemplo. Ou também como atividade relacionada à prática do ensino e aprendizagem, sendo dessa maneira a atividade exercida por excelência pelos professores em sala de aula. Essas 2 maneiras de definir pedagogia não são excludentes entre si. Nesse segundo sentido, visto aqui, além da percepção da pedagogia como a produção de teorias sistemáticas da aprendizagem, algo muito semelhante ao apresentado anteriormente, parece também a possibilidade de ser chamado de pedagógico uma reflexão qualquer envolvendo a prática educacional. Em outras palavras, no que consistiria uma reflexão ocasional a respeito da pedagogia ou um processo qualquer da prática educacional. Aqui parece oportuno, por exemplo, lembrar o status da pedagogia na Grécia Antiga. Naquela época, a pedagogia não era reconhecida como ciência autônoma, estando vinculada em geral ou à política ou à ética, e por isso obedecendo à finalidade dessas 2. Ou ainda, segundo o horizonte da antiguidade clássica, o enfoque pedagógico dizia respeito apenas à apreensão de aquisições elementares, tais como calcular e escrever, se atentando apenas à primeira, educação, ministrada na infância. Gostaria de deixar claro aqui que, para algo contar como pedagógico, precisa abordar a prática de ensino de alguma forma, sendo através de uma teoria sistemática elaborada segundo critérios científicos, ou de uma reflexão não tão sistemática assim,
mas que não perca essa primeira orientação de vista. Ou seja, nem tudo que é dito sobre o ensino pode ser considerado pedagógico. De fato, ou por outro lado, ser considerado uma discussão legítima do ponto de vista pedagógico. Mas deixaremos por hora a questão em aberto, a saber se uma discussão pedagógica com relação ao movimento Escola Sem Partido está sendo feita de fato. Então, vamos ver de maneira sucinta e genérica no que consiste esse movimento. Primeiro, o movimento surgiu de um grupo de pais, supostos pais e alunos, insatisfeitos com a maneira como as coisas, segundo eles, procedem em sala de aula. Então, esse movimento tem por objetivo impedir a doutrinação. E é deixado bem claro, essa doutrinação é de esquerda em sala de aula. Não fala-se, por exemplo, em doutrinação de direita. Doutrina esta, segundo esse grupo, fere os direitos dos alunos a um saber neutro e diversificado. E por fim, querem que todas as salas de aula do Brasil do ensino básico tenham o seguinte cartaz fixado nela. O seguinte cartaz é o próprio aí. Isso apenas para expor em linhas gerais o movimento. Sendo assim, cartaz. O cartaz é composto de 6 itens, abordando como deve proceder o professor em sala de aula. Ou melhor, o que o professor não pode fazer. Podemos interpretar essas obrigações da seguinte maneira. Eu fiz uma breve interpretação assim. É possível falar muita coisa sobre isso, né? Mas eu peguei um ponto em específico. O professor não pode apresentar ao aluno a sua visão de mundo. Ou, se em algum momento houver a possibilidade de fazê-lo, dado que ele deve seguir rigorosamente o conteúdo estipulado previamente nos planos e currículos, o professor deve apresentar a sua visão. Então, e ao mesmo tempo, apresentar visões contrárias com a mesma competência e seriedade, a fim de não favorecer nenhuma delas. Isso é algo que a gente pode perceber disso daí. Mas o que chama atenção, segundo o idealizador desse projeto, Miguel Magidi, é que o professor não pode ensinar valores e conhecimentos que sejam contrários aos valores e conhecimentos aceitos pela própria família. O que será que isso quer dizer? Por exemplo, o item 5 ali. O item 5 parece não estar de acordo com o item 4, se você analisar mais a fundo. E, consequentemente, o item 4 parece destoar de todos os outros itens de alguma maneira. Pois uma vez que você for apresentar diversos pontos de vista sobre um assunto controverso, corremos o risco de, em algum momento, levarmos o aluno a escolher uma postura diferente daquela aceita pela família, o que, consequentemente, talvez poderia ser considerado como doutrinação. Ora, a visão transmitida pelo professor é apenas mais uma, entre tantas outras visões existentes na nossa sociedade contemporânea que o aluno toma ciência, que ele tem contato. Estes são os principais sites, a professora já tinha contado para a gente um pouco sobre eles, que tem por objetivo defender e divulgar o movimento. Beleza. Após uma investigação sobre os conteúdos dos mesmos, eu gostaria de abordar especificamente 2 pontos que a gente encontra nesses sites. Primeiro, sobre os critérios para reconhecer um doutrinador. E segundo, apresentar um caso onde, segundo esse mesmo movimento, é entendido como doutrinação de esquerda por parte do professor. Olha só, lá no site tem uma lista com 16 itens de como descobrir um doutrinador. Então, se você seguir aqueles 16 itens, são critérios, e são critérios para pegar a pessoa no flyer. Beleza. Então, desses 16, eu separei 4 para fazer um comentário, mas um comentário breve, associando principalmente com a LDB. Então, ó, o primeiro, ali, o professor que se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional. Principalmente na área de humanas, eu sou professor de filosofia, sou um pouco mais competente para falar sobre isso. Eu acredito que a gente trata de muitos assuntos variados. E eu acho que sempre nós, na medida possível, a gente tenta apresentar ao aluno um espaço democrático para o debate. Beleza, tendo dito isso, parece natural ao aluno vir com questões a gente, aos professores,
sobre o que está acontecendo na atualidade. Por exemplo, a gente vai poder responder isso para os alunos? Parece que não. E ainda outro ponto sobre o primeiro critério ainda. Na LDB, no seu artigo 2º, nós lemos: a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Dada essa afirmação, esse critério me parece pelo menos obscuro ou estranho à aplicação da própria LDB. O segundo critério ali: ridiculariza gratuitamente ou desqualifica crenças religiosas ou convicções políticas. Outra afirmação que me parece obscura, que facilmente poderia ser mal compreendida. Nossos alunos estão em processo de formação. Para que essa formação possa ser consolidada, há todo um processo de amadurecimento intelectual, de busca por conhecimento para fundamentar suas ideias e posições. No entanto, o aluno muitas vezes se vê lançado em um emaranhado de discursos e possíveis verdades. Sendo assim, acaba por formar algumas opiniões apressadamente, sem o necessário rigor lógico exigido. Lógico aqui, num sentido frouxo da palavra, de apenas fazer sentido. Será que afirmar que as opiniões defendidas por um aluno, em um contexto como este, de formação e conscientização, dado o grande fluxo de informações existentes em seu cotidiano, que essa opinião está errada ou mal formada, é doutrinar? Ou melhor, pode vir a significar desqualificação de certa convicção política? Deixo a pergunta em aberto. O terceiro critério: pressiona os alunos a expressar determinados pontos de vista em seus trabalhos. Esse aqui me parece mais enigmático ainda. Pois se eu pedir uma produção de texto em que o aluno defenda com argumentos uma determinada posição, isso poderia ser visto como doutrinação? O quarto, e por fim o último aqui: alicia alunos para participar de manifestações, atos públicos, passeatas, etc. E, mais uma vez, lemos o seguinte na LDB: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, participar de manifestações e movimentos sociais faz parte do processo formador do estudante, sendo esse processo de formação de responsabilidade do Estado, portanto da escola e da família. O que explicitamente quer dizer aliciar? Quando, de fato, uma situação é considerada um aliciamento? Mais uma vez, não me parece claro, ou seja, obscuro e deveras subjetivo. Então, por entender dessa forma o exposto anteriormente, é que me parece perigoso e imprudente tal iniciativa. Ela parece trabalhar nos moldes do obscurantismo, das minhas palavras, das minhas verdades. O espaço da sala de aula deve trabalhar a liberdade e as discussões que incluam a pluralidade no seu horizonte, mas ao mesmo tempo continuar por essa direção. A direção do movimento da escola sem partido nos levaria talvez na contramão desse caminho saudável para fortalecer a própria democracia. E sobre a questão posta no início, se de fato ocorre uma discussão pedagógica na formulação do movimento escola sem partido. A conclusão que me parece é que não. O movimento é tanto estranho ao funcionamento de uma sala de aula, como parece estranho às leis que regem o funcionamento da sala de aula. Suas diretrizes mesmas parecem estar pautadas em observações transitórias e, por isso, pouco objetivas. Para finalizar esse primeiro momento, eu gostaria de apresentar um exemplo considerado doutrinação por parte do professor, segundo o Najib. Acredito que muitos já tenham ouvido falar desse caso, ocorrido no Rio de Janeiro, no primeiro semestre. Pessoal, não sei se vocês viram, se vocês se lembram desse caso. Ele ocorreu no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em maio. Aqui o professor propôs, na avaliação, uma questão envolvendo um tipo de interpretação do capitalismo. Em seguida, ele pede que os alunos justifiquem a visão do capitalismo, segundo o texto e a afirmação de entender o capitalismo como uma lógica imoral de exclusão. Isso não é uma questão subjetiva. Então, a aluna respondeu da seguinte forma:
Pessoal, assim, a foto da resposta dela era muito ruim de ler. Então, eu acabei transcrevendo o que ela responde. Beleza. Então, como pode ser observado, ela faz uma crítica à visão apresentada acima, no enunciado do exercício. Ok. Independente da crítica ser válida ou não, ela não seguiu o que foi pedido ou exigido pelo enunciado da questão. E, corretamente, o professor invalidou a questão. No entanto, sua mãe recorreu à direção da escola e, no fim das contas, a aluna acabou ficando com o ponto da pergunta. Mas a questão aqui não é se a defesa que ela desenvolveu pelo capitalismo está certa ou errada, e sim que ela não respondeu o que foi proposto. Então, essa questão é doutrinária. E como avaliar a postura da aluna, da mãe? Porque o que me parece que aconteceu? Foi uma questão sobre o capitalismo. Isso é algo trabalhado em sala de aula? Sim, isso está no currículo do Estado de São Paulo, se vocês forem verificar. E ela respondeu de acordo com o enunciado? Pessoal, não, ela fugiu ao enunciado. O enunciado não pediu, pessoal, o que você acha do capitalismo? Não, o enunciado foi bem objetivo, a partir do texto e da frase dada, justifique a sua resposta, mas não subjetivamente. E qual foi a postura da aluna? Olha, o professor me deu uma nota baixa porque a minha opinião é contrária dele. Não, o professor zerou a questão porque você não respondeu o que foi pedido na questão. Então, só isso é um exemplo de uma questão doutrinária. Será que é de fato? Não sei. Eu agradeço o espaço, a atenção e muito obrigado. Professor, Jefferson, eu quebrei o protocolo por conta dos problemas técnicos que a gente teve. Convido o senhor a subir à mesa para a gente compor a mesa do debate. Eu não sei se eu vou dar para subir. Por isso que eu troquei, tá bom? Agora eu convido o professor Jean Douglas Zeferino Rodrigues, do Instituto Federal, por seu momento. Alguém pode tocar por aí? Vamos deixar o formalismo para os engravatados, né? Eu acho que você tem que estar desse lado. Enfim, gente, vamos lá. Tá? Primeira coisa, pode avançando, por favor. Se quiser apertar ali para. Isso, está em modo de apresentação F5. Mas enfim, eu acho que discutir escola de partido não dá para discutir isso, que eu sempre falo para os meus alunos, né? Primeiro agradecer a presença aqui de todos. Isso aqui é uma atividade da equipe de formação docente, né, do Instituto Federal, e ampliado tanto para a comunidade, para os professores, porque é uma instituição pública e ela tem um dever público de socializar, tá? Principalmente a informação. Acho que isso é o dever da universidade, né? Pensar e socializar. Diferente do que acontece do lado de fora, né? Você concentra cada vez mais, tanto a informação como o poder. Nesse sentido, tá, eu acho que não dá para discutir escola sem você discutir o que está fora da escola. Até porque você não está formando aqui peças de carro, você está formando seres que pensam. E esses seres que pensam, muitas vezes vão ser forças de trabalho, vão ser artistas, vão ser inúmeras profissões, então eles pensam também. Muitas vezes vivem e comem, e por viverem, comerem e pensarem, eles são sujeitos. Então, por isso mesmo, a gente já tem que discutir um pouquinho, um buraco um pouquinho mais embaixo, quando você for discutir educação. Entenda a escola, analisando, primeiramente, fora da escola. Pode avançar. Pode avançar até o fim desse. Tá? Eu acho que a gente vive um momento agora extremamente complicado. Tá? E por que é um momento extremamente complicado? A gente vive nos noticiários aqui, principalmente, a crise atrás de crise. Crise na Europa, crise nos Estados Unidos, crise no Brasil, crise em todos os países. Né? Por que isso é importante? Porque sempre que tem uma crise, a crise é da taxa de acumulação. O que é isso? É que esse sistema que a gente vive, quando ele começa a decrescer um pouquinho o seu acúmulo,
ele precisa fazer algumas coisinhas para a taxa continuar crescendo. Isso eu estou falando dos grandes empresários mundiais, as grandes empresas multinacionais, sempre tem uma taxa de lucro. Tanto é que vocês têm aí celular atrás de celular, carro atrás de carro, mas o que isso tem a ver com escola? Bem, se eu não estou enganado, dos 4 meses até 20, 30, 40 anos, as pessoas estão dentro da escola. E é na escola que forma muitas vezes a consciência ou não das pessoas. Você forma, desde 4 meses, você manda ela formar fileirinhas. Na creche, vai para o cantinho do pensar, não é ficar de castigo, vai para o cantinho. Ou dos 4 meses até a universidade. Eu acho que isso causa um impacto. E esse impacto a gente vai discutir um pouquinho dentro da escola. Tá? Que tipo de formação, que tipo de instrução, por que estão sofrendo cortes na verba da escola. E aí esse conjunto, né, de avanço no capitalismo, de terceirizações, de precarização, tá? somado a gente passa no Instituto agora um grande ataque de corte de verbas. Eu acho que esse ataque é tudo que é público sente. Quem é do Estado sente também, o salário nunca cresce. A ideia é sempre controlar mais o professor com todo aquele... Quem é do Estado, né? Acho que tem alguns professores do Estado aqui. Tem uma profunda política de bonificação, meritocracia, né? Que enquadra o professor e ele reza para que seu aluno vá bem nos tarefas para garantir o bônus do ano seguinte. Isso é um tipo de formação. E aí, nesse sentido, pode deixar, nesse sentido, tem uma certa lógica, a gente diz que há um avanço liberal conservador. Liberal porque tem uma visão privatista de tudo, ou seja, tudo tem que produzir valor. Tudo tem que ser mercadoria, inclusive pessoas. E por outro lado, há uma concepção ideológica por trás das mais reacionárias possíveis. Então há um eixo, é um binômio, privatista empresarial, liberal, e de outro um avanço fundamentalista religioso, que também andam para e passo dentro dessa perspectiva. Então, a gente encaixa essa noção de avanço liberal conservador, por um lado, a onda privatista, acho que o governo atual, acho que lançou aí uma comenda de 34 privatizações, 34 eixos de privatizações. Saiu na Folha, acho que ano passado. Né? E, por outro lado, o avanço da bancada evangélica, da bancada conservadora, através, pode avançar, através, por exemplo, do Escola Sem Partido. Tá? Então, beleza, vamos lá. Tem que virar um pouco, o pessoal não vai enxergando. O objetivo principal já foi falado, é combater principalmente a doutrinação ideológica a partir de uma suposta neutralidade do ensino. A gente vai tentar discutir aqui o que é essa neutralidade, se ela é possível. Pode avançar. Vou pular algumas coisas, pode ir. Primeira coisa que o pessoal da Escola Sem Partido vem dizer é: nós somos 100% apartidários. Mas aí eu só não entendo por que a família Bolsonaro pediu para o senhor Miguel Najib, que é um advogado e pai. Então, quando fala movimento de pai, é porque ele é pai e advogado. E escreveu o projeto, tá, de lei 867, embora o movimento desde 2004 exista. Primeiro ele foi colocado com o senhor filho do Jair Bolsonaro, que acho que todos conhecem. Ele é deputado estadual e apresentou na Câmara de Deputado Estadual do Rio de Janeiro. O seu irmão Carlos Bolsonaro apresentou também como vereador da cidade do Rio de Janeiro o mesmo projeto. Tá? E no Senado o Magno Malta. Então acho que é legítimo ser partido? É, claro que é. Ele tem todo o direito de defender as ideias dele. Não tem o direito de falar que não existe um partido por trás da Escola Sem Partido. E que também é legítimo ter um partido atrás de um projeto. É assim que a gente vive na representatividade liberal, é assim que a gente vive na democracia. É legítimo ser pouco mortadela, que o pessoal do teatro falou, mas também é legítimo ser coxinha. Embora eu discorde das denominações. Né? Mas é uma opção dentro da democracia, e é legítimo. Pode avançar, por favor. Pode ir. A reflexão aqui é fazer, pode avançando. É avançar principalmente no cartaz que a lei prevê que deve ser colocado dentro da sala de aula e na sala dos professores. Tá? Por quê? Porque isso parte do pressuposto que o professor escorregou um pouquinho na casca de banana ali. Ô professor, está vendo o dever aqui? Você não está fazendo o que está escrito. Vocês já entenderam qual é a relação pedagógica por trás, né? Você erra, eu te cobro. Vigilância. Olha o pressuposto pedagógico que está colocado, de vigilância. E a gente aprende com Paulo Freire que tem uma relação de horizontalidade. E olha que Paulo Freire é traduzido, eu acho, quase sempre aí. Pode ir. Tá? Pode ir.
Pode até terminar. Então, esses são os deveres. Tá? Nós vamos analisar um a um aí rapidamente. Pode ir. O pessoal já mostrou. E aí eu gostei de uma fala de um cara que eu vi, falando numa palestra sobre o projeto Escola Sem Partido. Não são deveres, são proibições do professor. Dentro dessa perspectiva, são extremamente negativas que o professor não deve fazer dentro da sala de aula. Né? Pode ir. Então, vamos refletir um pouquinho sobre algumas coisas. Pode ir. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Pode ir. Bem, o professor não se aproveitará, ponto, do ponto de vista dos alunos. Audiência cativa, o que isso significa? Vocês são obrigados a ir para a escola no Brasil. Então eu tenho uma tremenda audiência para ouvir. Se vocês quiserem sair, eu chamo o diretor. Você é obrigado a falar aqui, porque eu vou despejar um monte de coisa na cabeça de vocês. É mais ou menos essa é a concepção que tem do professor. Tá? E o que a partir da audiência cativa, o que eles têm? Promover seus próprios interesses, suas próprias opiniões, suas próprias concepções e preferências ideológicas, religiosas, morais, etc. Então, os dois pressupostos iniciais. O professor, olha o verbo. Eu vou, ele aproveita, eu aproveito. O professor é um verdadeiro oportunista. Né? Ele parte do pressuposto que você não está para construir uma relação de horizontalidade, mas sim de aproveitamento de uma determinada situação dada. Então ele parte de um pressuposto da qual discorre veementemente. O professor não é um aproveitador. Até que se ele quisesse aproveitar, ele ia para outra profissão. Pelo salário que nós ganhamos, eu acho que eu ia aproveitar em outro lugar, gente. Não é? Pode avançar. Vamos lá. Concepção do professor. Aproveitadores. Eu gosto. Tem uma coisa no site muito legal. No site Escola Sem Partido. Ele fala que o professor ele passa por uma coisa chamada Síndrome de Estocolmo. Exato. E quem não se lembra o que é a Síndrome de Estocolmo? É quando a vítima sequestrada fica uma década, 2, 3, 30 anos lá com aquele sequestrador, que por algum motivo ele começa a admirá-lo. Eles usam essa nomenclatura e comparam que o professor é um sequestrador ideológico e compara aos verdadeiros sequestradores de pessoas. Entra no site que ele diz, que eu acho que não vou mostrar o site aqui, mas entrem lá. Eles usam sequestrador, né, de Estocolmo, síndrome de Estocolmo. Pode avançar, por favor. Tem uma coisa muito interessante que eu gosto, que é a diferença de autoridade com autoritarismo. O Escola Sem Partido, tá, ele vai dizer que parece que todo professor é autoritário. Para ser um aproveitador, ele tem que ser autoritário. A partir do pressuposto da audiência cativa. Mas aí Paulo Freire vem dizer que é o seguinte: no lugar do autoritarismo, você tem que ter autoridade. E a autoridade você conquista, você não impõe. Você conquista pelo seu conhecimento, pela sua história, pelo seu respeito. Então acho que é totalmente diferente autoritarismo ou doutrinarismo de uma questão muito séria, que é o respeito e a autoridade, né, do conhecimento que o professor das escolas. Tá? A concepção de aluno, primeiro, se ele é uma audiência cativa, tá, ele não é sujeito, é um ser acéfalo, não pensa. Repita comigo, foi igual, pensei isso aí, ó. É mais ou menos esse o pressuposto pedagógico da qual parte. Porque para falar, essa juventude do ensino médio, a gente não consegue fazer nem ele fazer tarefa, gente. Como que eles vão conseguir ter uma certa influência? Eu acredito que nós temos influência, nós somos formadores de opinião, sim. Mas com 2 horas de aula de história, não fazer a cabeça, 1 hora muitas vezes de sociologia, 1 hora às vezes de filosofia, e ainda na reforma do ensino médio estão querendo cortar tudo. E aí vai falar, a gente tem um poder de persuasão fantástico para tentar doutrinar com 60 minutos ou 1 hora e pouquinho por semana, 4 no mês, e doutrina o mundo, né, gente? Então acho que a capacidade, a visão que eles têm dessa conjuntura é extremamente fantástica, né? Pode ir, por favor. Vou avançar aí. Pode avançar. Volta um pouquinho, vou só chamar um detalhe, senão não vai dar tempo. Projeto de lei, tá? Do lado direito de vocês em vermelho. Liberdade de aprender e ensinar. O que está na Constituição, em vermelho também, tem liberdade de aprender e ensinar. Só que tem um pouquinho adiante que eles meteram a tesoura.
Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, no MEC já saiu também de ouvir que foi dado como inconstitucional o projeto, mas sumiu do MEC. Mas eles ainda estão tentando. Então, repare que ele mete a tesoura na Constituição. Isso não é ideológico também? Você ter uma opinião e cortar uma lei que já está na Constituição Federal? Sim, gente, tem um lado, e não tem problema nenhum em ter um lado. O problema é falar que o lado não tem lado. E aí você vai ter um problema de você. Sobre neutralidade, pode ir. Tá? Acho que é uma questão muito clara. Tá. Neutralidade, eles falam que é possível ser neutro. Eles não falam que o professor é neutro, eles falam que o Estado deve ser neutro. E como marxista, eu falo que o Estado não é neutro. Mas enfim, eles vão pegar outras teorias ali de perspectiva do Estado. Mas ó, fala que o Estado deve ser neutro, não o professor. Mas eles falam depois, o Miguel Nagim vai falar assim, mas o professor é um agente do Estado. Por isso, deve cumprir o que o Estado fala. Eu ouvi muitas vezes, quando trabalhei no Estado, prefeitura, agora estou no Instituto. Você tem que seguir o currículo, sabe por quê? Porque você prestou um concurso e o seu chefe é o governador, seu chefe é o presidente, seu chefe é o prefeito. Bem, eu discordo disso. Eu discordo porque além de ter um cargo na prefeitura, no Estado, no prefeito, nós temos o quê? Nós temos o Estatuto do Servidor, nós temos uma LDB, nós temos uma Constituição, que além de professor, eu sou cidadão. E o currículo é discutido dentro da perspectiva da gestão democrática. E aí você vai para um outro caminho de construção também de discutir. Tá? Vou dar um exemplo aí, eu sou pedagogo. Né? E aí, eu passei pelo caminho suave, acho que muitos passaram, já ouviram falar. Caminho suave. Vamos discutir a questão da neutralidade, suposta neutralidade. Pode ir. Vou usar a minha colega Vivi. Vivi viu a uva. Alguém já viu essa frase para alfabetizar ou brincou com ela? Vivi viu a uva. O a zebra tem, né? Ótimo. Esse aí foi uma fala de Paulo Freire que eu achei extremamente adequado para o momento. Pode ir avançando. Quem é Vivi? A Vivi não é um ser imaginário, abstrato. Vivi é gente. É gente que come ou não, né? Às vezes ela não come. Ela mora? Ela mora como? Pode ir. Como ela mora? Como ela vive? O que ela come? Fala uma coisa, qual a sua relação com a produção de uva? Ela come uva? Eu tive muitos alunos que nunca comeram uva, sabe por quê? Uva só dá em determinado momento, é caro. Determinadas frutas ele não come. Às vezes só come banana, na promoção. Aí você vem dizer que viu a uva é uma coisa neutra, porque não tem nada a ver. Quanto custa essa uva? Em que situação? Quem vende? Quem compra? Qual a relação? Será que o pai dela é um empregado no patrão? Será que ele produz? Quanto ele ganha? Qual o salário pago para um pequeno agricultor? E funcionário desse pequeno agricultor? Ou seja, qual é a relação real que existe por trás de uma simples frase dessa? Então, quando você pega, e Paulo Freire fala do tijolo, por quê? Porque é pedreiro. Porque ele é constantemente explorado com salário. E ele vai pensar na sua relação social, entender a sua própria situação. E aí pronto, já está fazendo politicagem aqui, né? Ou seja, você vai tirar do mundo dele determinadas palavras para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, e a escola sem partido vai falar que você é um doutrinador. Porque nada mais você está fazendo uma relação que amplie a visão da compreensão da realidade do sujeito. Mas você é um doutrinador, como está dito. Então, se você não fizesse nada, se eu ficasse de vive a uva, que também tem uma posição, você não é doutrinador. Mas você é um omisso. E um omisso também tem nada. Vamos lá. O número, vamos falar para meus amigos da matemática. Pode avançar, tá? Tá? Pode ir, tá? Pode ir. Ótimo. Pode ir. Pode ir, vou dar um pulo porque o Wesley me cutucou aqui. Tá? Vou falar com 5 minutos, eu vou me organizar. Ótimo. A crítica. Tá? Pode avançar. Tá? Então, quando você critica alguma coisa, você expõe determinados lados dentro dessa relação, como que você se estabelece? Como é possível determinar onde começa a doutrinação e onde se inicia a crítica? O que é opinião e o que é doutrinação? Não é possível fazer isso. Não é. Tá?
A não ser que você coloque o aluno preso ali com cinta e comece a passar coisas ali, isso pode ser doutrinação. Tá? Pode avançar. Número 2. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. Pode ir. Tá? Pode avançar também. Pode avançar. Dá um pulo. Pode ir. Pode. Tem uma questão muito séria, né? Eu vou passar rapidamente. Tá? Eu acho que o Rodrigo estuda, quem é filósofo da ciência, né? Tem uma coisa que é a ciência, que é o avanço científico. Imagina se ninguém criticasse os pressupostos. Acho que a gente acreditaria ainda que a Terra, né, ela recebe o Sol ao seu redor. Acho que nós acreditaríamos ainda, né, que a Terra é fixa e o Sol fica dando voltas ao nosso redor, se ninguém ousasse falar não. E aí eu gosto de um autor, na Maria Chão tem um livro, né, que é o Gastão Bachelard, que ele vai falar o seguinte: para determinadas coisas, você tem determinados limites, ou seja, como se o meu óculos estivesse ofuscado para compreender determinada realidade. Mas a realidade está ali, se você a entende ou não, a realidade existe. E aí eu preciso melhorar essa lente. O que é essa lente do meu óculos? É o conjunto, é o aparato de teoria científica que facilita e permite que você compreenda determinado fenômeno. Só que aí, muitas vezes, esse óculos aqui, ou seja, esse conjunto teórico não lhe permite enxergar adequadamente a realidade. E você tem que obstáculos, eu chamo de obstáculos epistemológicos. E quando não dá mais conta de meu óculos enxergar, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora esse óculos aqui e comprar um novo, com outro grau, com uma nova forma de olhar. E o que ele fala que tem? Ele fala que tem uma ruptura epistemológica, ou seja, você chega num ponto que aquilo lá não serve mais para nada, ou parte daquilo serve, e você avança. E agora, se eu não posso criticar isso na humanas, na filosofia, na ciência, na biologia, na matemática, na física, na química, como a ciência vai avançar? Pode ir. Dá um pulo aqui, vou dar uma ruptura epistemológica nos meus slides, gente. Pode ir. Vou lá para o fim, tá? Ó, está aí. Volta só ao anterior. Já são os últimos slides, tá? Em relação, imagine você, professor de História, de Química, de Física, Sociologia, etc. Ao apresentar teorias, conteúdos curriculares e fatos da atualidade, eu não posso emitir minhas opiniões? Eu prefiro matemática pura ou aplicada? E aí, meus amigos da matemática, né? O positivismo é uma boa ferramenta teórica ou não para compreender a realidade? E o marxismo não é melhor? Evolucionismo ou criacionismo? Tá? Foi golpe ou foi impeachment? Pode avançar. Tá? Ótimo, pode ir. O zero é ou não um número natural? Essa dúvida foi com um colega meu da matemática. Ele falou que é um dilema até hoje que ninguém resolve. Tá? Por que Plutão não é mais planeta? Até um tempo atrás aí era. Por que não é mais? Tá? Software livre ou não, para quem está informático? Olha o debate. Você tem muitas perspectivas. E essa é a clássica, gente. Quem vive primeiro? O ovo ou a galinha? Então, essas questões, você tem uma necessidade de posicionamento. E esse posicionamento, você muitas vezes passa para o seu estudante, passa para o aluno. Isso é doutrinação? É crítica? Ou é reflexão? Pode ir. Né? Pode avançar também. Uma coisa importante, o Estado é laico, porque eles discutem muito a questão da religião lá. Né? Ele não é ateu, ele é laico. E laico pressupõe essa pluralidade de religiões. Tá? Isso é diferente do que está posto nas escolas sem partido. Tá? O conhecimento escolar funda-se nesse conhecimento científico acumulado. E como que é esse conhecimento científico acumulado? Cheio de rompimentos, de avanços, de retrocessos, de críticas, de pessoas indo para a fogueira, fizeram história, e hoje há perdões dessas pessoas que foram para a fogueira. A Igreja Católica, muitas vezes, ela recebeu vários perdões, porque estava equivocada naquele período. Não é? Pode ir, por favor. Já estamos terminando, estamos 6. Tá? Pode ir. Questão de gênero, acho que não dá para passar, embora aquele de 1 ao 6 não discute, isso é extremamente importante. Tá? Discutir gênero não é ideologia de gênero. E aí tem que fazer uma crítica contundente às câmaras municipais, seja de Campos Jordão, sou daqui, mas seja de Campinas, da qual eu participei, seja da grande maioria. Tá? As discussões dos planos municipais, estaduais e federais, todos da sociedade, passou a discussão. Foi debatido, votado. Em Campinas, por exemplo, fizemos 6 encontros, com mais de 350 delegados.
Chegou na Câmara Municipal, passou a tesoura. E o que estava escrito lá? Porque questão de gênero não é ideologia. O que é ideologia de gênero? É quando eu tenho uma ideia e imponho ao outro. Gênero é discutir se mulher deve ficar na cozinha ou se ela deve ter uma carreira autônoma, ser sujeito que nem um homem, pensar, ter independência e autonomia. Discutir gênero é por que o menino vai para a creche e lá dá um brinquedo para ele, é boneco para a menina. Por que quando o menino brinca de boneca, não é boneca, é hominho. Eu estou brincando com meus hominhos aqui, soldado. Se a menina vai brincar com o menino, não é. Vai comprar o berço, fazer toda a questão do bebê, tem que ser rosa para a menina, ou seja, há uma construção social de tudo. E aí e isso tem sérias implicações, porque o forte, o audaz, o audacioso, o que tem controle é homem. A mulher é histérica, nervosa, não consegue ter pressão, não consegue aguentar sua pressão. Por quê? Porque é construído socialmente essa diferenciação. É construído principalmente essa divisão sexual do trabalho. Determinado trabalho para homens, determinado trabalho para mulher. Isso se chama de divisão sexual do trabalho. E geralmente as mulheres trabalham 30% a mais e ganham o dobro disso a menos. Pela mesma função. E ainda bem que está rompendo com tudo isso. Mas tem gente que não gosta de citar o assunto. Tem gente que tem medo de citar. Porque eu acho que não tem mulheres que são muito mais competentes do que muitos homens. E aí, nesse sentido, não vou discutir ideologia de gênero. Tem que discutir gênero. Isso não é cartilha gay, não. Isso é dar uma condição de reflexão. Por isso que está construído desde que o mundo é mundo. E é preciso questionar para avançar. Pode avançar. Bom, pode ir. Pode ir. E aí tem uma última frase, tá, para concluir. Eu gosto muito dessa frase de Paulo Freire. Quem é mesmo a minha neutralidade, se não a maneira cômoda, talvez, mas hipócrita, de esconder a minha opção, ao meu medo de acusar a injustiça? Lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. E é justamente, pode lançar, por conta disso, eu acho que essa questão de você se omitir é uma opinião. A questão de você colocar o dedo na ferida é uma opção. E aí eu peço licença mesmo da equipe de formação docente. Isso aí é uma coisa minha, não foi votado nem discutido. Eu, professor Jean, tenho que falar. Não falei primeiramente porque isso é o fim. E é fora dele. Eleições gerais. É isso que eu acredito, é isso que eu coloco. Aguento as consequências depois, mas é o momento de falar essa conjuntura nesse país. Não dá para aceitar golpe. 1964 acabou. Tem que pensar fora e dentro da escola. Obrigado. Eu gosto quando tem essa quebra de protocolo. Eu acho que é muito bom. E fora tem. O professor Hugo Alexandre Wagner, professor também do Instituto Federal. Obrigado aí a todos aí, pela paciência de esperar até agora, né? Eu vou falar um pouco sobre o projeto Escola Sem Partido e compará-lo a uma visão sobre sociedade aberta, que é uma visão que eu gosto sobre sociedade, né? Por assim, também é uma ideologia, né? Como, por exemplo, o professor falou há pouco do Jean aqui, ó. Também expressou opinião ideológica dele, vou expressar algumas minhas, bastante diferente dele, né? Então, pedi para a edição avançar. Primeiro, eu vou falar um pouco do que eu entendo como sociedade aberta. Eu entendo que a sociedade brasileira é uma sociedade aberta, tá? Tem a ver muito com a definição do que é uma sociedade, como a sociedade resolve seu conflito, tá? A sociedade pode ter várias formas de resolver, né? A violência é a forma selvagem, né? Mas também às vezes acaba existindo, né? A sociedade acaba resolvendo muitas coisas pela violência. Pelo ajustamento muito consentido, que é simplesmente conversar e chegar a um acordo. Pelo mercado, sim, o mercado ele resolve alguns conflitos, cria outros e resolve outros. Tem as políticas públicas, que são uma forma de resolver os conflitos, né? As ações do governo. Tem o sistema judicial, né? A justiça que a gente conhece, e a política institucionalizada,
que é como a política acontece dentro do que é previsto nas leis do país, né? Poderes, executivo, legislativos, partidos, etc. Tá? Então, tudo são formas de resolver os conflitos. E isso interage com o que a gente chama de política real. Existe a política institucionalizada, essa que a gente vê na propaganda eleitoral e tudo que segue regras e tal. E fora desse mundo das leis, certinho e tal, tem a política que acontece de forma informal, seja de forma correta ou de forma não muito correta, não ética, tá? Então acontece muitas coisas. Quando a gente debate política no Facebook e tal, a gente está fazendo parte dessa política real, está se posicionando muitas vezes aqui ou na sala de aula, estamos fazendo política real, né? Nesse mundo real da política, que tem uma certa organização aí pela política institucionalizada. Pode seguir. Bem, existe esse diagrama de Paul Baran, na verdade isso tem origem na matemática e na física, mas isso é adaptado para as ciências sociais. E aí ele fala de 3 tipos de rede que, na verdade, acabaram sendo adotadas como formas de rede de pessoas também, as redes sociais como elas se organizam, né? Então ele disse basicamente que terão 3 tipos principais, né? A rede centralizada, a rede descentralizada e a rede distribuída. Centralizada a gente vê, cada pontinho seria, vamos dizer, uma pessoa, né? Então estão todas ligadas na rede centralizada a um ponto, todos, vamos dizer, tem um líder e todos seguem o líder, mas não se comunicam. Na rede descentralizada você tem vários líderes descentralizados, e na rede distribuída você não tem assim uma liderança específica, uma chefia. Todo mundo conversa com todo mundo no mesmo nível. Pode seguir, por favor. Bem, primeiro é isso. A rede distribuída, ela seria a mais da direita aqui, o exercício democrático pleno com as redes sociais onde há igualdade de status. Todos somos iguais, uma situação onde todo mundo fala de frente a frente, né? Os assuntos são discutidos, resolvidos frente a frente. Já na rede centralizada, ela existe e ela é muito mais comum do que a gente gostaria, mas ela também tem uma razão de existir. Ela é necessária para organizar e coordenar grande volume de recursos, mas ela tende fortemente à autocracia, né? Ela é praticamente, desse jeito que está aí, é a autocracia pura, né? E tem a rede descentralizada, que é a combinação de hierarquia e práticas democráticas, né? Na verdade, a maioria das instituições, uma parte da nossa vida, a gente está numa rede mais descentralizada. O que vai variar é o grau, se ela é muito centralizada ou pouco centralizada, né? Pode seguir, por favor. Então, aí pode pular esse aí, esse aqui eu pulei e tal. Agora, o que são sociedades abertas? Entendendo toda essa questão sobre redes e tal, né? Bem, são sociedades flexíveis que permitem a convivência de uma grande diversidade de formas de organização humana. Então, o ser humano se organiza de várias formas. E aí eu coloquei alguns exemplos. Então, formas estatais, desde empresas estatais, órgãos públicos e tudo, as empresas privadas, terceiro setor, que são as ONGs, os CIPs, né? Associações privadas, como por exemplo os partidos políticos, elas são, dentro dessa visão, são associações privadas, né? Elas têm finalidades públicas, a princípio, mas elas são privadas, são pessoas privadas que se associam e, visando algum tipo de interesse, alguma visão de como deve ser a sociedade, enfim, uma série de coisas, se organizam e organizam partidos políticos. Associações de outras naturezas, tem um monte, as religiões organizadas, entram nisso, e as não organizadas também. Os empreendedores públicos e privados, né, são também organizadores, são importantes dentro disso, são pontos, vamos dizer assim, importantes dentro dessas redes. Trabalhadores autônomos, os trabalhadores empregados e até as sociedades alternativas. O que eu quero dizer com isso é que o que a gente chama de sociedade aberta é o modelo da sociedade ocidental, democracia ocidental moderna, geralmente, né, capitalista e tal. Volta um pouquinho antes, só para a gente entender um pouquinho o que eu quis dizer. E aí você tem a convivência de um monte de formas de organização vivendo juntos, tem um monte de organizações convivendo e elas estão ligadas em rede. E todos os tipos de rede que você possa imaginar em todos os graus. Aí você pode passar para a próxima. Então essa figura tenta mostrar um pouco, a gente vê um monte de integração de redes, vê redes lá em cima já mais distribuídas em amarelo, aqui embaixo à direita já uma rede bem centralizada e bem hierárquica, de repente, vivendo lá dentro. Então, a sociedade aberta, ela é essa mistureba de coisas, né, que tem. Desde estruturas autocráticas, por exemplo, que podem existir dentro da sociedade aberta, por exemplo, uma empresa multinacional, uma estrutura bastante autocrática, mesmo com os órgãos públicos,
Por exemplo, a polícia vai funcionar como algo bem hierárquico, autocrático lá dentro, mas com a sua função melhor ou pior, né? E vai ter coisas bastante democráticas funcionando, convivendo junto no meio dessa sopa, vamos dizer assim, né? Aí nem aparece, ficou fraco, mas aí no meio está misturado toda uma rede descentralizada que é a convivência das pessoas no dia a dia, batendo papo, amigos e tal, torcida de futebol, e etc. e tal. Então, a sociedade aberta ela gera esse tipo de rede, que tem um monte de coisas vivendo lá dentro, que vem em harmonia, mas em conflito o tempo todo. Isso aqui não é uma harmonia bonita, não. Existe muito conflito. E a política e as outras formas de solução de conflito, o mercado, etc. e tal, são formas de ajeitar a vida dessas formas de organização que convivem, vamos dizer assim, no mesmo território, no mesmo espaço, na mesma moeda, na mesma lei, na mesma língua, né? Pode seguir. Importante, não botei as redes distribuídas ali, que elas, eu achei que elas não iam aparecer mesmo, né? Elas estão permeando todo esse negócio, talvez em alguns lugares mais, outros lugares menos, mas elas sempre existem. Bem, a política na sociedade aberta, pessoal, para ela funcionar, como ela funciona, né? Ela é muito parecida com as definições de democracia dos países ocidentais, né? Que é um tipo de definição de democracia. Então tem igualdade política, cada eleitor é um voto, por exemplo, né? Eleições periódicas é uma parte disso, né? Liberdade e pluralidade político-partidária, não restrita a partidos políticos. Pode ter vários tipos de partido político e você pode ter outras formas de organização política que não os partidos políticos. Alternância do poder, quer dizer, o grupo que está no poder, pelo menos nominalmente, ele muda, né? De tempos em tempos, existe uma alternância, né? Liberdade de expressão, liberdade de escolha de atividade econômica, política, religiosa, de ir e vir, de acesso a informações, etc. Independência de poderes e instituições, quer dizer, os poderes legislativo, executivo, judiciário devem, teoricamente, ser separados, e outras coisas também, Receita Federal, agências reguladoras, como no caso do Brasil, deveriam ser independentes, Banco Central, então as várias instituições têm uma relativa independência uma da outra, né? Monopólio da violência pelo Estado, estritamente regulado por lei. Por lei, só o Estado pode exercer, vamos dizer, violência em situações muito reguladas, muito específicas, para manter a ordem, para defender a população, para situações assim, né? Só que um valor importante é a responsabilidade pelos atos dos cidadãos, dos cidadãos e das instituições. Quer dizer, os cidadãos são responsáveis pelos seus atos, as instituições também. Isso é uma visão assim, meio idealista de sociedade aberta. A questão é que dificilmente você vai encontrar uma sociedade aberta onde tudo isso é perfeito. Você vai encontrar, na verdade, vários defeitos, né? Mas como que você garante isso, sociedade aberta? Tem os mecanismos de controle pela sociedade. Uma sociedade que precisa controlar, ela precisa brigar quando as coisas estão saindo fora do lugar, se mobilizar das mais vezes possíveis, reclamar, entrar na justiça, esse é o caminho. E isso acontece principalmente pelas redes distribuídas. A população, na verdade, vai ser distribuídas. Por quê? Porque as organizações maiores elas são hierárquicas, e elas sendo hierárquicas, elas tendem a deixar tudo como está, fazer as coisas mais devagar, a privilegiar seu próprio status quo, quer dizer, elas acabam ficando mais conservadoras. Tá? Alguns outros aspectos, né? Aí da sociedade aberta. Liberdade de iniciativa econômica dentro de limites regulatórios e legais. As sociedades abertas elas são, vamos dizer, sociedades de economia de mercado, capitalistas, como você prefira, né? Isso prevalece. O Estado é presente para diminuir diferenças sociais através de políticas públicas, né? Então existem diferenças sociais nessas sociedades, mas o Estado existe como uma das funções através da educação pública, saúde pública, assistência social, políticas habitacionais, políticas de afirmação, etc. E diminuindo essas diferenças que nunca acabam. Na verdade, a visão de sociedade aberta é que ela é muito dinâmica, as diferenças vão surgindo, desaparece aqui, vai surgir de outro lado, e ela está o tempo todo mudando. Né? O Estado precisa estar presente para regular atividades econômicas e sociais. O Estado presente para fazer o que não pode ser feito, quer dizer, a iniciativa privada ela não consegue fazer muitas coisas porque ela não pode, por exemplo, vamos tentar imaginar aqui, segurança pública, não dá, é uma questão que não dá para você privatizar pura e simplesmente, não dá, né? É uma questão da própria segurança, de controle social e tal. Ou não é possível fazer através da iniciativa privada, porque a iniciativa privada às vezes não consegue fazer certas coisas. Então, por exemplo, um programa espacial, por exemplo, lançar satélites, foguetes, coisas assim.
né? Como é uma atividade de risco muito grande, envolve capital muito alto e um monte de coisas assim, o Estado acaba tendo que fazer isso. Depois de muitos anos, de muitas décadas, alguns países até têm iniciativa privada entrando nisso hoje em dia, nos Estados Unidos, alguma coisa na Europa, mas ainda prevalentemente o Estado que banca esse tipo de atividade, né? Então, o que não é possível fazer através de iniciativa ou através de mecanismos de mercado, dependendo do contexto de desenvolvimento econômico e social. Então, o Estado vai entrar e, dependendo das coisas, dependendo do Estado,